Nocautecast 70, mais uma edição do nosso bate-papo sobre MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho, estamos aqui mais uma semana de quarentena, não aguento mais, agora todo episódio a gente repete essa parada de quarentena. E onde a gente vai com isso, espero que breve a gente todos estejam livres aí e possam, né, voltar a uma vida que eu acredito que seja diferente daqui pra frente, mas mais próximo do normal possível. Estou com meus amigos aqui hoje da bancada Nocautecast, só estou com ele, lá diretamente de Minas Gerais, André G. Fala aí, André, como andam as coisas, meu amigo? Boa noite. Ei, boa noite, pessoal, tudo certo? Espero que esteja todo mundo tranquilo, todo mundo respeitando aí a quarentena, todo mundo saudável. E vamos lá, bater mais um papo de MMA. Bom, André G, com a gente também está um dos nossos parceiros, tanto do podcast, já esteve com a gente aqui algumas vezes, é um parceiro nosso também aí nas redes sociais, que tem uma página bem bacana, que é chamada de Polêmicas do MMA lá no Instagram. Ele coloca algumas opiniões dele com relação a alguns assuntos. Tá aqui com a gente o Daniel. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado por mais uma participação com a gente aqui. Boa noite, Davi. Boa noite, André. Boa noite, galera que está acompanhando o Nocautecast. É um prazer estar participando aqui com vocês de novo, para falar um pouco aí sobre notícias, eventos que não estão acontecendo nessa quarentena e tudo mais aí sobre MMA com vocês. Boa! E com a gente tem um convidado bem especial, mais um de gabarito aí com a gente aqui no Nocautecast. Essa semana quem está com a gente é o Thiago Coelho. Ele é radialista, jornalista e também trabalha lá no Grupo Globo. A gente que é do mundo das lutas e do MMA, que acompanha as redes sociais, o canal do Combate, também os programas do Combate, ele sempre tá ali participando, a gente vê ele por ali. Boa noite, Thiagão, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Nocautecast. Boa noite, Davi, boa noite, pessoal aí, boa noite, André, boa noite, Daniel. Davi, que é um grande chargista da MMA, também apresenta muito bem aqui o Nocautecast. É um prazer para mim estar aqui com vocês e falar um pouco de MMA e falar um pouco das coisas que acontecem nos bastidores também, né? Boa, Thiago. Bom, bem bacana. Eu sempre gosto de trazer esse pessoal também, que a gente gosta de ter lutador aqui no Nocautecast, né? Muitas vezes já vem a Anaísa, o Luciano Andrade também já participou com a gente, mas também o pessoal que faz acontecer, que está ali também produzindo todo esse conteúdo, né, Thiago? Eu queria que você, para começar aqui, eu queria que você explicasse um pouco do seu trabalho hoje. Eu sei que a gente está acostumado a ver você ali em algumas participações por detrás das câmeras envolvendo o MMA, mas você, como eu falei na introdução, você faz parte do Grupo Globo, né? Então eu imagino que você tenha outras funções em outros momentos ali de toda a empresa. Como que com o que você está envolvido hoje na Globo? Então, na verdade, eu comecei como editor, né? Eu comecei no Sport TV, fazendo os programas do Sport TV. E aí, numa Copa do Mundo, na Copa de 2014, cara, eu sempre fui apaixonado por MMA, né, cara? Por luta. Desde pequeno fiz judô, fiz karatê. Nem vou falar que eu fiz muito karatê, que eu fiz algumas aulas que meu amigo o irmão dele era faixa preta. Então eu sempre fui muito ligado com luta, sempre gostei muito. E sempre gostei de UFC, de MMA em si. Então, quando eu entrei no Sport TV, na Copa de 2014, o pessoal saiu pra descontrair, né? Depois de trabalhar, eu falei, cara, não, vou ficar aqui, vai ter um UFC, a galera, que isso, cara? Pô, vou trabalhar, não, que trabalho assim pra mim é diversão, pô. Aí eu fiquei em casa, fiquei no hotel lá, pedi um vinho, fiquei lá assistindo. Aí, nisso, cara, um amigo desse que tava também trabalhando lá foi pro Combate. Aí ele falou, pô, você que gosta tanto, vem trabalhar com a gente. Aí comecei a trabalhar lá como produtor, também como editor e tudo. E hoje em dia, nessa fusão, eu trabalho mais com mídias digitais, tanto para o Combate, que é um local que eu já venho desenvolvendo há bastante tempo, quanto também para o Sport TV Premier. A parte de esporte do Grupo Globo, né? Como que funciona essa fusão? O Combate é uma coisa, o Combate tá dentro da Globo. Como que funciona toda essa questão de esporte aí que a gente viu até que você fica
né, passando por esses setores? Como que funciona? São empresas separadas? Não, então, antigamente era empresa separada. Antigamente eu fazia parte só do combate, né? De 2014 até o ano passado, acho que até o ano passado eu trabalhava exclusivamente com combate. Então, os especiais, eu acho que eu já fiz mais de 6 especiais de lutas, né? De eventos para as operadoras. E também os programas que a gente fazia no YouTube e os programas do canal Combate. Aí com a junção, a gente ficou mais com um olhar para a luta em geral, entendeu? Então, assim, hoje eu trabalho mais com luta, mas também trabalho com o esporte, assim, como quase 90% brasileiro, sei lá, adoro futebol. Então, acabo fazendo futebol também, gosto de boxe, adoro judô, então jiu-jitsu nem se fala. Então essas coisas a gente vai o que a gente tem mais afinidade, a gente vai acaba até puxando mais para trabalhar também, né? Bacana. E as pessoas acabam lembrando de você também. Pô, tem alguma coisa de MMA? Não, bota lá no Coelho e tal, faz com ele. Aí eu já acabo chamando também. Entendi, bacana. Cara, uma coisa que eu gostaria de saber de você, né, que trabalha lá, tá há tanto tempo nos bastidores ali do canal Combate, com essa fusão que tem acontecido, existe alguma previsão de o canal Combate voltar a ter uma programação autoral? Ou é mesmo uma política, né, ou então uma visão de só manter ali com esses programas que já são comprados ou que vem lá do grupo do UFC, né? Como funciona aí? Então, André, o que acontece? Eu acho, assim, eu vou dar uma opinião minha, tá? Eu acho que hoje em dia a gente está muito mais ligado às redes sociais do que a TV. É claro que, a gente assiste, gosta de parar para ver o evento na televisão. Mas hoje, assim, até uma percepção minha quando eu fazia a live, por exemplo, no Facebook, após os programas e no próprio YouTube, a gente tinha muito mais retorno nas mídias sociais e no digital do que na própria TV, porque na TV do combate a gente não mede muita audiência, né? Mede mais assinante. Então, assim, eu acho que o caminho hoje em dia é mais voltado para o digital. Então, assim, eu acho que tem a ideia, tem a vontade, mas eu acho que o caminho, não que isso não vá, tá? Não que isso não vá para o linear também. A gente até estava estudando esses dias por um projeto aí de ser tanto digital quanto linear, que a gente chama a TV, né? Então, assim, mas eu acho, uma opinião minha, que a gente vai acabar atacando mais as coisas digitais, combate.com, do que o linear. Não que isso fique para trás. Isso é uma impressão minha, assim, uma visão minha. Então é mais ou menos um movimento, né, de criação de conteúdo digital, mesmo voltado para as mídias sociais hoje em dia, e deixando assim, então, um pouquinho, não que isso vai acontecer, mas deixando um pouquinho de lado ali o que seria o linear, que é a programação da TV a cabo, seria isso? Não deixando de lado, assim, a gente continua produzindo especiais para promover eventos, porque agora está sem eventos, mas assim, a gente continua produzindo especiais, por exemplo, o UFC 250, a gente já estava produzindo um especial para a TV, totalmente voltado para a TV, né? Mas eu acho que quantidade de conteúdo, até pela questão da atualização, né? Hoje em dia a informação tá na internet e vai se atualizando a cada momento. O UFC mesmo estava para acontecer, não sabia qual era o local, o 249 agora. A gente não sabia qual era o local, todo mundo vai acontecer, não vai, de repente, uma hora você vê que já vai acontecer. À noite você olhar de novo, já não vai mais acontecer, né? A TV lá pediu para o Dana White cancelar e acabou acontecendo o cancelamento. Então, assim, eu acho que hoje a parte digital, a gente tem muito mais informação, muito mais oferta e muito mais fácil de atualizar os fãs também, né? Então, assim, não que a gente esteja deixando de lado, pelo contrário, a gente continua produzindo especiais, continuamos pensando em conteúdos para a TV, mas eu acho que o volume para o digital provavelmente vai ser muito maior do que era antigamente. Acredito que deve ter cerca de um ano vocês fizeram, né, aquele lançamento do UFC Docs,
né, onde tem diversos dos especiais que foram feitos ali pelo canal Combate, em parceria com o UFC, estão ali na plataforma. E sempre aquilo ali vai tendo ali, vai sendo atualizado, né? Uma coisa nova vai chegando. Esse projeto é uma coisa que você acredita que vai continuar? Os fãs vão continuar tendo esse acesso gratuito a essa programação por mais tempo? Ou tem alguma outra ideia para o UFC Docs da frente? Sinceramente, André, eu não sei te responder essa pergunta, mas eu acredito que vão continuar assim, cara. Vão continuar assim porque é um produto que agrada os fãs e é um conteúdo interessante pro canal também, entendeu? Então, assim, não tem por que a gente parar com um conteúdo que dá certo, entendeu? Eu acredito que deve continuar assim e deve ter novos episódios, novas temporadas, com certeza. Fala, Thiago, tudo bom? Também é um prazer tá batendo um papo aí com você. Cara, tem uma pergunta aqui também, acho que talvez uma curiosidade aí como fã, em nome de vários fãs aí. Queria entender um pouco aí como que é o relacionamento de vocês, jornalistas aí nos bastidores com os lutadores, principalmente esses lutadores que estão mais próximos do dia a dia na produção do conteúdo, nas transmissões, como embaixadores do canal Combate do UFC. Como que é o dia a dia? Como que funciona? Se vocês é uma questão pontual, vocês chegam, gravam e vai embora, ou não, eles estão ali junto com vocês, co-criando, vocês saem, vão tomar uma cerveja depois. Conta um pouco sobre isso e fala quais lutadores vocês costumam ter mais contato aí. Daniel, geralmente o lutador que está em atividade é bem difícil, Daniel, porque geralmente os caras estão treinando e quando não estão treinando estão descansando, né, aquele negócio. Então, assim, geralmente quando eles vão lá, eles estão pré-camp, então, assim, eles estão começando a treinar e questão de dieta, então eles vão lá só pontualmente. Antigamente, quando tinha revista, quando tem um evento também, que muitas vezes os lutadores vão lá participar também, né, como comentarista, eles vão pontualmente e voltam. Mas, assim, geralmente os lutadores aposentados, tipo Minotauro, todos esses lutadores que já não estão mais nesse processo, sempre rola aquela resenha boa. O Alonso, por exemplo, conhece lutador pra caramba, né? Então, quando tá ele ou algum lutador, cara, sabe que a resenha ali vai demorar bastante tempo, né? Se ligasse uma live ali, ia ficar aquele papo legal pra todo mundo participar. Isso que o Thiago falou é verdade. Eu participei 2 vezes do Combate News. O Alonso, qualquer 5 minutos que tem de papo ali, se para do lado dele, né, Thiago? É um caos, é uma história, é alguma coisa impressionante, né? Cara, e é muito bom, e assim, e como ele é um cara que cobre, sei lá, desde o Belfort na faixa azul, no Jiu-Jitsu há muito tempo, praticamente ele é o jornalista do MMA, assim, lá dos primórdios dele, o Joinha também, então tem essa galera que, conhece todo mundo, todos os lutadores, quando vem lutador mais antigo, então, cara, são muitos causos, muitas risadas, é sempre muito interessante, muito enriquecedor, principalmente com essa galera que sabe contar a história, né? O Alonso, ele teve um programa antigamente no Combate, que eu acho que tá no YouTube do Combate, inclusive, também, que é o baú do MMA. Cara, cada história é maravilhosa, vale a pena dar uma conferida lá no canal do YouTube do Combate, que é muito bom, muitas histórias interessantes. Você falou aí também, você citou o Joinha, né? O Joinha é um cara que também ele permeava entre o combate e fazendo aquela parte de empresariando o atleta. E particularmente eu sou um cara ainda que sinto falta, assim. Você acha que tem alguma possibilidade de um dia a gente voltar a ver uma edição, alguma coisa especial aí do Passando da Guarda, que era um programa que era muito bacana, o Joinha tinha umas externas dele, ele ia fazer alguma matéria em alguma equipe, alguma coisa assim. Você acha que tem uma possibilidade de algum dia, sei lá, no especial aí pra relembrar alguma coisa? Porque era um conteúdo bem bacana também, né? Então, até pouco tempo atrás tinha um Repassando a Guarda, cara, se eu não me engano, que era ele pegando produtos dele antigo e recomendando. Até, um ano atrás, se eu não me engano, 1 ano ou 2 anos atrás, ele tava com o programa. Porque ele também agora, cara, como você falou, o lado dele empresarial, ele tá muito voltado, né, pra esse lado. Eu não sei muito bem, porque eu não faço parte da negociação. Eu mal tô na parte de produtos, mas assim, cara, o Joinha, ele tem muito conteúdo, né?
Infelizmente, ele não tá no Brasil, né? Então, assim, o conteúdo que ele mandava antigamente era todo feito lá fora, então tem essa certa dificuldade também, né? Assim, mas, pô, eu acho que, cara, joinha em termos de conteúdo, não preciso nem falar, porque é maravilhoso, né? O Joinha era engraçado também, a época que ele comentava nos eventos, era bacana. E o Joinha, como empresário também, se você pegar os produtos dele, são os maiores, né? É Anderson, é Lioto, é o Glover que ia lutar. Exatamente. E cara, o Joinha é muito engraçado que às vezes ele manda, tô mandando o conteúdo aí. Tá bom, não, é porque eu tô aqui em Bali, aí eu não tô conseguindo, a internet daqui tem horário, não sei o que. Eu falo, caraca, o cara que tá em cada dia em um lugar, né? Em evento diferente, um lugar diferente. Ele é uma figura, cara, ele é demais. Voltando até um pouco na questão do André G aí, da estratégia do combate e das transmissões aí das lutas aí a nível brasileiro, você comentou que a estratégia está sendo muito mais nas mídias online, né, redes sociais e tudo mais. Como que isso se casa com aqueles tempos de alguns anos atrás, que a gente estava 2011, 12, 13, que no auge ali de José Aldo, Anderson Silva, que até a própria Globo estava chegando a transmitir eventos de forma massiva para promover mesmo o MMA em todo o território nacional, e a gente viu que isso parou depois de um tempo, né, talvez por algumas questões ali até com os próprios lutadores, né, que decaíram um pouco. Como que se casa com essa estratégia de massificar ou continuar massificando ou intensificar ainda mais o MMA a nível nacional? Cara, eu acho que é com essa visão mesmo. Assim, o que eu quis dizer, na verdade, gente, não é que a gente tá parando de fazer conteúdo pro linear. É que hoje em dia, cara, tudo tá integrado. Hoje em dia, por exemplo, o Combate.com e o Combate, ele é uma plataforma só. Então, se você se logando no Globo.com, lá no Globoesporte.com, você vai estar integrado com todo esse conteúdo. Então, assim, você vai receber notícia do José Aldo, que, pô, tá lá cortando peso, agora não mais, né, por causa que foi cancelado, mas tá lá naquela atividade dele e tal, e logo embaixo você vai também ver as lutas do José Aldo no Combate Play lá, entendeu? Isso pro assinante, é claro, só pro assinante, né? Então, assim, essa integração que eu acho que deve ser o futuro do combate aí, não, visão minha, tá, gente? Não tô falando em nome do combate, não, mas assim, pelo que a gente vê até de mercado hoje em dia, o mercado inteiro tá caminhando para essa parte, né, para essa área. Mas eu acho, cara, que, assim, por exemplo, agora na pandemia o Combate.com não para. Tá toda hora saindo notícia. Hoje mesmo eu tava vendo lá que o Conor doou 1 milhão de euros, 57 milhões de reais para comprar máscara, equipamentos. Então, assim, a gente sempre tentando divulgar os lutadores e até, cara, fazer uma coisa que eu acho que é importante, que é o nosso papel. Hoje em dia, é claro que o MMA ele é muito bem visto, assim, não muito bem visto, assim, mas ele é melhor visto do que nos primórdios, exatamente pelo fato da gente mostrar que os lutadores são pessoas, são seres humanos que estão ali, que, pô, muitas vezes lutam, cara, com febre, machucado, sabe? Então, mostrar que eles são humanos, e isso é um papel importante até para as pessoas entenderem que não tem um monte de troglodita ali saindo na mão toda hora. Aquilo ali tem também técnica, também tem coração, né? Então, assim, tem sofrimento do dia a dia. Eu acho que isso é importante. Então, assim, quando eu digo no digital, pra gente, que a gente está tentando juntar muito isso, é exatamente isso. Massificar, mas com conteúdos que ficam mais à mão. No seu celular você pode receber a notícia no Combate.com e ali no mesmo celular tu pode ver o nocaute que ele deu no Frank Edgar. Perfeito. Valeu. Ô Thiago, e é meio que assim, eu não sei se é muito isso, mas visão como fã, que eu vejo também. Essa integração que teve do combate também com o Sport TV ali, de um tempo pra cá, né? E se a gente for pegar ali, foi um espaço de tempo curto, foi uma coisa muito rápida, né? Então, do nada, assim, a gente já começou a ver produtos que era basicamente do combate, já passando. Agora tem sempre essa questão que o combate passa 2 lutas no Facebook, 2 lutas no Sport TV, e meio que também veio essa leva também digital, né? Tipo Instagram, Facebook, YouTube, meio que Twitter, né? E meio que tudo pra assimilar de uma hora pra outra também, né? Acho que
Acho que isso traz um pouco de estranheza de quem tá assistindo a gente, do nosso lado aqui também, né? Até você assimilar um pouco do que tá acontecendo. Acho que é mais ou menos isso também, um pouco. Cara, eu acho que pode ser. Eu acho que a questão também, por exemplo, você falou aí dos produtos no Sport TV, é uma forma de massificar também, cara. A gente, os especiais antigamente só passavam no Combate e no Now lá, nas operadoras, né? Uhum. Na Vivo, na Claro, e na GVT, na época que a gente tinha também. Então todas essas operadoras online a gente botava lá. Hoje em dia os especiais passam no próprio Sport TV, promovendo o evento que vai acontecer. Sim. Então assim, tem as duas lutas que ficam não só no Sport TV sempre, também no Combate.com. Então se você entra no Combate.com lá, para ver o tempo real, nas duas primeiras lutas você consegue ver, entendeu? Então assim, tem muito dessa questão também, né, cara? O canal Combate, né, ele sempre passou também alguns outros eventos que não fossem o UFC, alguns eventos regionais, né, Shotô, já passou Jungle Fight no passado, né, já passou várias outras coisas, e eu quero saber, cara, se você já participou de alguma dessas edições de alguns eventos regionais, alguns eventos menores que o canal Combate passou, e quais são as dificuldades que tem, né, na distribuição desse material. Então, cara, assim, infelizmente eu não cheguei a participar de nenhum desses eventos em loco, porque geralmente eu trabalho na emissora, sabe, na própria emissora. Eu sou um dos que recebe sinal para poder redistribuir, né? Então, o que acontece muito aqui no Brasil é muito a questão de... Vamos lá, vou colocar alguns pontos. Tem a questão da confederação, o evento tem que estar confederado certinho, entendeu? Tem que estar participando, tem que estar totalmente normalizado, e tem a questão da transmissão também, né? Então, muitos eventos que a gente passa hoje em dia, na verdade, são exibições, não são ao vivo. Exatamente pela questão da gente ver o material, se tá legal, se dá pra gente produzir e depois colocar ele no ar. A gente ainda continua com outros produtos de MMA nacional, que eu acho que é importantíssimo a gente divulgar o MMA nacional, porque, cara, é o nosso berço, nossos atletas vêm daí, entendeu? Então, se a gente não fizer essa divulgação, não tem futuro, entendeu? Mas tem muito essa questão de tá tudo confederado certinho, porque imagina só se acontece um acidente e a gente está transmitindo e o evento não está totalmente regularizado, sabe? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande pro canal. Imagina isso também. Só a confusão. Exatamente. Não, e é o que a gente não quer, né? A gente sempre lutou para ter o evento regularizado, tudo certinho, com regras interessantes, com segurança principalmente. E a gente não quer que aconteça uma coisa ruim, né? E já levando desse lado aí, né, das coisas que acontecem no seu trabalho, quais são, cara, as suas, assim, as principais dificuldades que tem lá no dia a dia do que você trabalha, né? Conta um pouquinho de quais são as suas funções e o que é o mais complicado ali, quais são aquelas questões que podem acabar deixando o seu dia um pouquinho pior. Cara, então, hoje em dia, na verdade, nessa mudança, cara, eu tô fazendo tanta coisa que, na verdade, assim, por exemplo, vou dar um exemplo agora. Com essa crise do corona, todos os eventos pararam, né, cara? Parou tudo. Então, assim, a gente cuida também das coisas lineares que vão pra televisão, tanto do Sport TV, quanto do Combate, quanto do Premiere. Então foi uma correria agora tão louca nesses últimos dias, cara, que a gente trabalhou muito mais do que quando tem evento. Porque a gente teve que desenterrar um monte de baú, teve que ver um monte de coisa que poderia ser exibido dentro do contrato, entendeu? Isso tanto para o Sport TV, quanto para o Combate, quanto para o Premiere. Então, assim, são essas coisas que você fica meio, né, caraca, pegado, às vezes você vai dormir tarde, mas o bom é que nessas loucuras acabam surgindo boas ideias também de conteúdos. Então é sempre isso, né? Sempre tem um lado ruim do evento e um lado bom.
esses dias mesmo a gente estava vendo um produto até inspirado na redação do Sport TV, que foi o primeiro produto que a gente voltou a fazer ao vivo em casa, né? Agora também tem o Seleção. O pessoal lá do Combate.com, por exemplo, voltou a fazer o podcast também deles via Skype. Surgiu até uma ideia de, quem sabe evoluir um pouco mais esse programa e tal. Então são nessas coisas. Olha, tô dando spoiler aqui de coisas que eu nem sei se vai acontecer, gente. mas, cara, a gente, assim, eu principalmente, eu sou um cara que eu tô ali na parte do MMA porque eu gosto muito, assim, então eu sempre busquei. Então, assim, ideias de conteúdos, cara, são sempre bem-vindas. Eu lembro quando a gente cuidava do YouTube do Combate, o Aquecimento Combate começou comigo mandando pros meus amigos, botando a música do Balboa e mandando, galera, hoje tem UFC tal, mandando áudio assim mesmo, sabe? No computador. Aí a galera, você amarrou, e aí, caraca, maneiro, faz. Eu fiquei fazendo isso toda semana. Aí quando surgiu de fazer vídeo curto pro YouTube do Combate, eu incorporei isso pro YouTube. E aí com imagens, com tudo, é um dos produtos hoje do YouTube do Combate mais assistido. Tá entre os, se eu não me engano, entre os 5, 3 são do Aquecimento Combate. Aí o Aquecimento Combate cresceu, virou um pré-evento. Hoje em dia o pré-evento do combate se chama Aquecimento Combate, onde rola a conversa, o bate-papo com comentarista, com lutadores convidados. Então, assim, são esses tipos de coisas que eu gosto de fazer mesmo, cara. Aí logo depois, eu lembrei eu vi que tinha antigamente o UFC Picking, né? Aí eu comecei a fazer também, comecei a pensar num produto que a galera pudesse opinar. Aí nisso o Combate.com fazia o palpitão do combate entre os jornalistas. Eu falei, galera, vamos botar isso pra galera fazer também. Aí eu juntei a ideia com o pessoal, junto com o pessoal do Combate.com, e a gente começou a fazer junto lá o palpitão da galera também, que é onde a galera, no Combate.com, onde a galera vai e vota qual lutador vai vencer e tal, e a gente faz também a brincadeira entre a gente. Então, assim, são muito dessas coisas assim que a gente acaba vivendo, né? Tem as correrias do dia a dia que você tem que fazer por obrigação e as coisas que você vai fazendo, as ideias que vão surgindo que você vai fazendo por gosto, por paixão mesmo, né? Legal, Thiago. Pegando esse gancho aí da pergunta do André G, queria olhar o outro lado da moeda. Queria que você trouxesse qual foi o momento mais legal que você trouxe nesse período, que você vivenciou nesses períodos aí de carreira, esses anos de jornada que você tem, o momento mais inesquecível que você tem na memória aí pra contar pra gente? Cara, tem tanto. Porque, assim, é tanta coisa, né, cara, que a gente acaba vivendo. Engraçado que tem momentos que você nem tá trabalhando. Vou dar um exemplo aqui da vitória do Pezão sobre o Overeem. Cara, eu nem tava trabalhando, eu tava em casa, na casa dos meus pais, longe do Rio, 3 horas da manhã, lá tava gritando. Só nesse momento, joelhada do Aldo no Charles Mendes, tem muita coisa, mas eu acho que você ver um evento do UFC ao vivo, cara, é muito gratificante, né? Eu acho que é sempre uma experiência maravilhosa, assim. Então, toda vez que veio aqui no Rio eu consegui ir, foram pra mim as partes mais emocionantes, assim, mais gratificantes do trabalho. Teve um UFC, cara, que foi o que o Aldo perdeu pro Holloway, que, cara, assim, eu nem vi o evento, eu fiquei mais trabalhando no bastidor, pegando sonora que a gente tava fazendo lá o diário de bordo, né? Então eu entrei no camarote lá que tava o irmão do cara de sapato. Aí fui falando com a galera, não consegui ver a luta. A única luta que eu consegui ver legal, porque eu entrei na cabine de transmissão, eu fiquei filmando o Rhodes, a galera lá, foi a estreia do Marlon Moraes contra o Rafael Assunção. Né? Um lutaço, cara. Foi pra mim, assim, então, cara, foi foda. Aquela luta foi foda. Então, assim, foi a única luta que eu consegui ver toda. E mesmo assim, foi gratificante pra caramba, né, cara? É sempre emocionante você estar num lugar, aquele jogo de luz que eles fazem, né, cara? É impressionante, é muito bom. Show de bola. Eu também estava nesse dia aí lá na Arena GNF, se eu não me engano, não sei pronunciar o nome.
Uma emoção incrível, cara. Acho que até o Borrachinha tava também, lutou. O ponto negativo foi o Aldo perdendo pro Holloway, cara, que aí me doeu ver isso, viu? Aí foi complicado, mas não deixa de ter história, né? Exatamente. E o Aldo é aquele, o campeão do povo, né, cara? O cara é sinistro, né? Não é à toa que ele foi campeão por tantos anos, então assim, a gente tem que respeitar. Foi até aqui que eu vi o Moicano falando que foi a luta mais difícil dele, não foi com vocês? Que ele falou aqui no podcast? Porque ele falou que olhou do outro lado, tinha o José Aldo, ele não tava entendendo o que tava acontecendo direito. Puta, deve ser difícil, né? Mas eu fico imaginando isso, cara. O cara ele é sinistro, entendeu? É um ídolo. Aí tu vai lutar contra um maluco desse, imagina. Deve passar um filme na cabeça. Eu comecei a... Pode falar. Não, o que eu ia comentar é que eu tava no túnel na hora que ele saiu da luta contra o Holloway. Cara, ele saiu desolado, né? E o apoio da torcida, assim, foi emocionante, cara. Realmente, assim, é absurdo quanto o povo gosta dele mesmo, assim. Ele tava chorando, não conseguia nem andar direito, e o pessoal torcendo, gritando força Aldo, todo mundo, foi bem emocionante. Cara, a galera gosta muito do José Aldo, gosta muito. Boa, rapaziada. Bom, vamos agora pro nosso momento aqui, onde a gente separou, eu coloquei lá no nosso Instagram, pra rapaziada, pros inscritos lá, nos nossos seguidores do Instagram, mandar perguntas aqui, e Thiagão, vou te falar que eu vou colocar você na mesma saia justa que eu coloquei o Vinícius Giglio lá do UFC Brasil, quando ele esteve aqui com a gente. A gente colocou lá no Instagram. Colocamos lá pro pessoal mandar pergunta pro combate. Diretamente pro combate, então vamos ver o que você consegue ajudar a gente aqui a sanar algumas dúvidas. Tem umas, eu já dei uma olhada aqui, tem umas meio pinga-fogo aqui, mas vamos ver. Vou sair do podcast direto pro RH lá da Globo. Bom, vamos ver o que sai daqui, pessoal. Ó, começando aqui, do Wesley Gu, ele perguntou: por que não valorizam todos os atletas brasileiros do UFC por igual? Talvez seja na parte monetária, né, não, cara? Porque, eu não sou narrador, mas, assim, eu acompanho desde a época que uma galera que nem tá mais hoje no site narrava. E, assim, eu sempre, principalmente pros brasileiros, né, cara, a galera sempre meio que dá uma puxada de sardinha, não que seja aquela pachequice toda, mas sempre tem aquele incentivo a mais pros brasileiros. Mas, cara, eu sinceramente não vejo muito isso, não. Vocês notam isso, cara? Tem muita gente que confunde também o combate com o UFC, né? Você vai lá, manda pergunta pro combate: por que vocês não casam a luta tal? Não, mas calma, a gente não casa a luta, não, gente. A gente só transmite. A gente até gostaria que a luta fosse casada, às vezes, mas não é com a gente, não. Vamos pra segunda pergunta aqui. Eu coloquei algumas pessoas que fizeram a pergunta parecida, então pra gente responder de uma vez só. Quem perguntou foi o Nil Oliveira, o Alex Felipe e o Bernardo Betti. O Bernardo também é um parceirão nosso, tem uma conta bem bacana sobre apostas lá no Instagram. E eu fiz uma pergunta baseada nas três que estão em comum. Que ele perguntou, que a gente já até comentou um pouquinho aqui, por que acabou com a revista Combate, Combate News, e se tem previsão de voltar esse conteúdo. Então, cara, por que acabou, eu também não sei, assim, foi uma decisão interna nessa mudança aí lá da direção, mas eu acho que as perspectivas de voltar são pro digital, assim, são coisas com conteúdo parecido, mas voltado mais pro digital mesmo, entendeu? Como eu disse, não que isso não possa ser exibido no linear. Por exemplo, vou dar um exemplo de conteúdo nosso hoje, que começou no digital e está no linear, que é o Bola Quadrada, que é o do pessoal do... Assim, eu tô dizendo mais de esporte em si, tá, gente? Que é um conteúdo interessante que começou no Globoesporte.com e hoje é exibido também no Sport TV. Então, eu também gostaria que voltasse, mas eu acho que deve voltar. Se voltar, com uma outra cara, mais voltada pro digital, mais com as mesmas pessoas, é claro, né? Mais ou menos do que você falou aí, que foi o aquecimento, né? Vocês começaram com uma mídia ali online, aí gostaram, vamos implementar antes dos eventos. Exatamente. No caso do revista, cara, era uma coisa bem interessante, porque a gente trazia os lutadores, né? Então, assim, sempre tinha um olhar mais
alegre. Agora, o Combate News, eu acho que tem um pouco mais de cancha, assim, digamos, para voltar, porque é muita informação, assim, né, que traz da semana do lutador, o que aconteceu, as coisas que estão nas mídias sociais. Então, assim, não sei, mas eu acho que para voltar, se tivesse que voltar alguma coisa, eu acho que pro digital, eu acho que o Combate News tem um pouco mais a cara. Eu já tentei ensaiar o Resenha Combate algumas vezes, que era o que a gente fazia aquela live que a gente fazia após o Revista e após o Combate News. Mas a gente tem que estar esbarrando por alguns problemas técnicos que provavelmente vão ser resolvidos mais pra frente. O Daniel, que é do Polêmicas do MMA, amanhã já tem post, né, Daniel? Combate News volta na programação do Combate, né? Não sei se mas... Brincadeira. Não, mas eu vou falar um negócio sério aqui. Que eu tava com o pessoal da minha equipe testando uma nova ferramenta de transmissão ao vivo, porque a ideia é fazer, se for fazer, ao vivo no combate.com, que seria interessante, que é aberto pro pessoal, e depois deixaria alguma coisa de evento pro pessoal que é assinante, entendeu? Mas a gente tava em fase de teste ainda até o corona chegar, deixando todo mundo em casa. Enfim, mas a gente está testando equipamentos, tecnologias novas lá para fazer esse tipo de live, esse tipo de transmissão pro próprio combate.com. Tem uma outra pergunta aqui que é do Jefim, é um amigo nosso também que tá lá no nosso grupo do WhatsApp dos ouvintes do Nocautecast, e na pergunta dele vai ter um pouco do que você comentou na primeira pergunta também, Thiago. Às vezes o pessoal tem essa impressão, de fato, você falou na primeira pergunta, e aqui a gente pode ver que pode ser o caso também, de confundirem o UFC com o combate. Me corrija se eu estiver errado, mas a pergunta do Jefim é a seguinte: alguma possibilidade de voltar o TUF Brasil ou Contender Series Brasil? Eu acho que tem sim, cara. Eu acho que são produtos que fizeram, que valeram muito. O TUF até no próprio Estados Unidos, eles pararam um pouco de fazer, tá? Eles estão dando mais, digamos, destaque pro Contender, que também é um produto muito bom, né, cara? Que todo episódio tem luta pra caramba, né? No TUF você tinha uma luta, tinha lá a situação da casa e tal, mas no Contender é luta direto, né? Pra quem gosta de luta, quer ver luta, cada episódio são 3 lutas, 4, depende do programa. Mas com certeza, cara, eu acho que provavelmente o Dana White que esse é um produto do Dana White, né? Mas provavelmente o Dana White vai querer fazer o Contender Brasil até não dizer chega. Não, porque se a gente pegar aí essa geração que a gente tem de lutador do Brasil, é tudo vindo de ou TUF ou Contender Series, né? Impressionante, é quase todo mundo, assim. Com certeza, exatamente. Não, e é exatamente né, cara, pra ele lá, pro Dana White, porque ele tem uma equipe gigante pelo mundo inteiro que vê lutadores. Mas é ali nesse Contender Series que ele vê a galera em ação na frente dele, né? Não adianta nada o cara, no evento X e Y, arrebentar todo mundo e chegar lá no UFC, na primeira luta lá no UFC, o cara sentiu o peso e, que é complicado realmente, que muita gente sente. E aí ele perde aquela expectativa. O Contender Series não. O Contender Series ele bota isso lá, o cara ele tá ali próprio sentado na frente olhando, então se o cara der qualquer fraquejada, ele já não quero contratar. Então eu acho que pra ele é um tiro certeiro, né? Um tiro mais certo. O TUF, eu acho que é meio que um programa assim, ou ame ou odeie, né? Porque ou a pessoa gosta, eu gosto muito do padrão TUF, e eu fico meio surpreso quando eu vejo gente que não gosta. É bem curioso. Mas, Thiago, dentro dessa pergunta do Jefinho aqui, esse material, geralmente, né, Contender Series Brasil ou TUF Brasil, ele tem uma coligação com o canal Combate, assim, tipo, chega e fala, a gente tá pensando em fazer, ou é diretamente com o UFC Brasil? Como que funciona ali num planejamento ali? Ou simplesmente o Combate descobre, tem um TUF vindo, o pessoal resolveu fazer. Como que funciona? Cara,
assim, eu acho, não tenho informações sobre isso, porque eu não participo de contrato e tudo, mas eu acho que parte diretamente do UFC mesmo. Okay. Assim, é claro que a gente é um parceiro deles aqui, então, assim, estrutura de filmagem, essas coisas, a gente dá o suporte, né? Mas é uma questão mais da equipe do UFC Brasil mesmo que faz esse meio caminho. Inclusive, o último Contender Series Brasil foi filmado todos os Estados Unidos, né? Levaram todo mundo pra lá, foram filmados tudo lá. Verdade. O que eu acho que foi ruim também, cara, porque tiveram alguns lutadores que não conseguiram visto, então se fizesse aqui, talvez tivessem mais lutadores mostrando o seu trabalho, entendeu? Às vezes aquele cara que, não conseguiu visto, mas o cara tá na ponta dos cascos, entendeu? Tá ali batendo na porta, querendo entrar. Só ia falar que o TUF, cara, você falou do TUF, né? Que tem gente que ama ou odeia. Cara, o TUF, eu particularmente também gosto do TUF, gosto bastante. É que o TUF tem aquela questão de não ser só o lutador, né? Tem também a personalidade, né, da pessoa em jogo também, né? No dia a dia, na convivência. Então, acaba ganhando um pouco disso também. Não é só o lutador, é o personagem, né? Então... tem essa questão legal também do TUF, né? É verdade, porque de repente você conhece o lutador um pouquinho mais ali e você consegue já definir um pouco de quem vai ser ali o cara que você vai torcer contra e a favor, e às vezes o cara que você torce contra ganha e você, né, já passa a não gostar daquela edição, né, alguma coisa assim, sei lá. Mas enfim. Exatamente. Vamos seguir aqui, ó. Edgar Garcia, ele perguntou: por que eventos como LFA, One e Bellator e outros eventos não entram na programação do combate? Ah, cara, esses são contratos, né? São eventos que já têm contratos com outras emissoras. Então a gente não pôde negociar com eles. Antigamente tinha a questão contratual também com o UFC, mas hoje em dia eu acho que é mais questão deles já terem contratos com outras emissoras. Mas eu acho que seriam eventos interessantes também pra gente. Boa. O nosso amigo também, o Rodrigo Tanuri, lá do MMA Pride Brasil, ligeirão, ele mandou uma pergunta aqui já com segundas intenções, né? Ele que é também produtor de conteúdo no YouTube. Vocês não pensam em fazer parcerias ou collabs, né? Que são colaborações com canais de MMA no YouTube? Então, cara, essa questão do YouTube com o Grupo Globo, eles estão estudando bastante essa questão. Com tanto que o aquecimento que eu fazia no YouTube foi para TV e no YouTube foi meio que descontinuado. É porque o grupo ele tá investindo bastante na parte digital, né? Inclusive, por isso que eu tava falando que eu acho que o digital agora vai ser um pouco mais o foco, inclusive, das lutas, porque a gente está juntando o Combate.com com o Combate Play, com todas essas coisas. Então eu acho que o foco maior é fortalecer o Combate.com e o Combate Play com conteúdos. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer parcerias, principalmente com criador de conteúdo, né? Influenciador e tal, de mídias sociais. Eu acho que isso é interessante também pro canal, né? Boa. O Rui Barros aqui tá perguntando por que a assinatura é tão cara? Se fosse fácil a gente ia responder, mas vai lá, vamos ver. Cara, aí eu não faço parte do pessoal de estratégia de venda. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa, ó. Eu sou assinante, desde antes de trabalhar no Grupo Globo. Eu voltei a assinar o Combate, porque eu morava com meus pais, né? Aquela coisa, né? Que você mora com os pais e tal. Aí eu comecei a morar sozinho, trabalhando e pagando minhas coisas, e você não tem muito dinheiro pra ter nem TV a cabo, essa é a realidade, né? Então, quando eu comecei a me estabilizar financeiramente e tal, aí eu consegui ter uma coisa a mais. Pô, quando eu vi lá uma promoção, cara, no Combate, o Combate mais Premier, você pagava no Combate, acho que era R$ 9,90 por mês, e ficaria com um plano pra sempre de R$ 12,90. E, cara, e quem ia lutar nesse dia, né, eu lembro disso até hoje, cara. Quem ia lutar era o Vanderlei, era a volta do cachorro louco contra o Chris Lieben. Eu não pensei duas vezes cara, eu comecei a gostar muito de MMA com o Vanderlei Silva, né? Na época do Pride, era aquela
coisa maluca, aquele cachorro louco, aquele maluco dando gancho pra tudo qualquer é lado. Eu comecei a gostar de MMA por aí, né? Aí depois também Minotauro, também naquela época, arrebentava no Pride. Era a galera que eu gostava de acompanhar, né? Então quando eu falei, cara, Vanderlei Silva, voltando, aí eu assinei por R$ 9,90, eu pago até hoje, R$ 12,90. Mas foi nessa época, isso foi muito tempo, isso foi em 2009, eu acho. Por aí. Aí, tá vendo? Tem isso, tem que ficar ligado nas promoções, tem muitas promoções. Agora com o digital, então, cara, a gente tá fazendo muita promoção pro Combat Play. Então fica ligado aí que volta e meia você paga... Pô, no final do ano mesmo teve o Combat Play, você pagava, eu acho que metade, 50% só da assinatura. Não lembro exatamente, mas era alguma coisa assim. E pô, o Combat Play você vê em qualquer lugar, vê no celular, vê no tablet, joga no stream na TV, enfim. É vantagem. Eu gosto bastante do Combat Play, cara. Boa. Aí, ó, não foi tão ruim, né, as perguntas. Foram de boa. Não, pô, que isso. De boa. Pensei que ia botar a calça mais curta aqui, pô. Os últimos 5 episódios do Nocautecast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas, Android, Apple e também temos a nossa playlist no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios, em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um Nocautecaster mesmo, eu aposto que já nos segue no Nocautecast no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA. Fala galera do Nocautecast, Zé Augusto na área pra gente falar um pouquinho aqui sobre filmes. Isto mesmo, o chefão do Nocautecast, o Davi Carvalho, deu uma ordem pra gente hoje. Zé, vai no seu quadro e traz pra gente aí 3 filmes pra gente acompanhar na quarentena. Como não temos evento, como não temos lutas, vamos lá então atacar aqui de crítico de cinema. Aquele crítico que não sabe absolutamente nada. Mas vamos lá então, pessoal. Levando aqui pra parte de bom humor, né? Já que a gente não é da área. Mas eu vou indicar pra vocês aqui então 3 filmes aí pra vocês acompanharem. São 3 filmes que a gente tem ali como assunto o MMA e também as artes marciais mistas. O primeiro filme... é uma trilogia, na verdade, chamada Yuri Boyka, o Imbatível. Vale muito a pena, todo mundo deve conhecer o Yuri Boyka. Ele se autodenomina como o melhor lutador de todos os tempos. Então, vale muito a pena, pessoal. Ele tá preso na cadeia lá, as lutas são muito legais de acompanhar, tem muitos golpes ali que você não acredita que realmente o cara consegue fazer, mas o Scott Adams, que é o ator principal, também luta, então o cara é muito bom e eu indico pra vocês. Yuri Boyka, o Imbatível, a trilogia. Mais um filme aqui que eu indico é a trilogia Quebrando Regras, que é uma trilogia também muito boa. Michael J. White é o ator principal, ele é um mestre que ao longo dos 3 filmes ele vai treinar alguns garotos, fazer com que eles aprendam as técnicas das artes marciais, e os 3 filmes realmente são muito bons. Inclusive tem uma pontinha do Lyoto Machida no segundo filme, no terceiro filme tem também uma pontinha ali do Josh Barnett. É muito legal, vale a pena vocês acompanharem, tá bom? E pra fechar, uma comédia, mas é uma comédia muito engraçada, inclusive tem participação do Joe Rogan, que é comentarista do UFC, tem participação também aqui no filme do Rafael Cordeiro, treinador do Fabrício Verdun, que é o filme O Professor Peso Pesado, que conta a história de um professor, a escola dele está quase falindo, cheia de dívidas, ele resolve lutar artes marciais para tentar salvar a escola. É muito legal, vale a pena, vão lá e acompanhem O Professor Peso Pesado. É uma comédia onde vocês vão dar muita risada com certeza, tá bom? Então 3 dicas aí de filmes aí para vocês, e eu volto semana que vem aqui no Nocautecast. Um grande abraço e até lá! Bom, pessoal, essas aí foram as dicas do Zé Augusto, nosso brother lá do canal Nocaute. E também eu acho que eu vou prolongar um pouquinho aqui pra pegar cada um aqui dos participantes pra gente conseguir pelo menos uma indicação. Ô, Thiago, você que já é do combate, já tá com todo o conteúdo ali fresco na cabeça, o que você indica pra gente
aí de quarentena, né? O pessoal que não pode sair de casa, aproveitar tem algum tempinho livre de conteúdo do combate que a gente pode aproveitar aí de bacana. O que você tem de indicação? Pô, eu tenho 2 indicações muito boas, inclusive. Cara, uma é a enquete que tá colando acho que toda quarta-feira, começa no combate.com a enquete, de qual evento você vai querer assistir no final de semana. Ah, legal. Então, provavelmente quarta-feira deve estar subindo aí, e aí você vai lá, vota em qual enquete, qual evento você vai querer assistir, fica torcendo pra ele ganhar, e se não ganhar, você na próxima, provavelmente a gente vai botar aí durante a programação, durante algum desse período aí, que quarentena, né, cara, não tá rolando evento, a gente tá sempre enchendo a programação com eventos bons. Então tem isso, e tem o MMA Classic, cara, que a gente tá revivendo, eventos muito clássicos, desde Pride, UFC. Outro dia, se eu não me engano, eu tava no UFC 12, cara, né, como listado pra ser exibido, aquele que o Vitor Belfort faz estreia no UFC, ganha o cinturão. Ainda tem a luta também no final, se não me engano, Dan Service versus Randy Couture, alguma coisa assim. Então assim, pra quem gosta de MMA raiz, vale a pena acompanhar esses 2. Boa. André G, tem alguma coisa aí que você, como um cara também que acompanha muito conteúdo, que você possa indicar? Se quiser também indicar algumas lutas aí, o que você me diz? Cara, eu vou aqui, que são dos concorrentes aí do canal Combate, mas são coisas que tem de interessante, de fácil acesso para todo mundo, que é via YouTube, né? YouTube, acredito que todo mundo consegue acessar. E, poxa, tem todo sábado o Bellator que está reprisando pelo menos um dos seus eventos, né? No canal dele, pelo YouTube. Então ele pega um evento, ele faz desde o preliminar até o card principal, evento inteiro na íntegra. E também tem o One FC, que é um evento incrível e que ele deixa também na mesma plataforma os seus eventos passados, também da mesma maneira, do preliminar até o card principal. Então, se você tem interesse de assistir aí alguma luta do One FC, é só procurar lá diretamente no canal deles no YouTube. E para o Bellator aí, aos sábados, geralmente eles estão fazendo a partir das 18 horas, essa transmissão também acho que vale a pena para todo mundo que quer matar um pouquinho da saudade de ver umas lutas por aí no final de semana. Daniel, além do conteúdo lá do Polêmicas do MMA que você tem colocado, com algumas opiniões sobre alguns assuntos que você tem levantado, o que você indica aí pro pessoal acompanhar também nessa quarentena? Então, pessoal, vou fugir um pouco do convencional aqui, vou falar de algo que eu gostei muito, vou utilizar bastante, não só por minha página lá, mas como fã de MMA, fazer uma propaganda aí da plataforma do UFC, o UFC Record Book, que foi lançada recentemente aí, uma plataforma muito legal no site deles, que eles listam ali numa plataforma interativa todos os recordes do UFC, lutadores que mais lutaram, lutadores que mais passaram tempo no octógono, que mais venceram, que mais nocautearam, enfim, todos os recordes que o UFC tem aí. Para quem é fã de MMA e tá com tempo livre nessa quarentena, gastar uns bons minutos, se não horas, aqui nessa plataforma, conhecendo um pouco mais da história e dos recordes do UFC no MMA, vai ser muito interessante. Então fica aí minha recomendação, com certeza eu vou utilizar bastante. Boa, bem bacana mesmo. E até para completar, hoje a gente fez um post sobre essa plataforma nova, né, Record Book do UFC, e me perguntaram onde que estava, porque estava difícil de encontrar. Se você for ali em cima, tem uma aba que tem eventos, ranking, aí se for em atletas, embaixo tem todos os atletas, Hall da Fama, e no meio tem a opção ali, Record Books. Então, a princípio tá meio escondidinho ali, mas tá ali, é bem bacana. A minha sugestão aqui do que pode conferir é um filme. Na verdade, é um filme e tem algumas informações a mais, que é o Foxcatcher. É um filme baseado numa história real, bem bacana, cara. Esse é um dos filmes que eu mais gosto, assim, relacionado à luta, tirando os clássicos, né, rock, esse tipo de coisa, mas de um tempo pra cá que eu mais gostei aí, que conta a história de dois irmãos americanos que iam competir, né, no wrestling, e teve um milionário lá que resolveu bancar, e é o cara que é o dono daquela empresa DuPont, né, que faz de alguns produtos sintéticos aí.
E é uma história muito louca, baseado em fatos reais, é bem bacana. Tem atores ali, tá? O Mark Ruffalo e o Steve Carell, os caras estão ótimos nos personagens. E se você, acho que esse filme tá no Netflix ainda. E tem também pra acompanhar, tem um documentário. Então eu assisti o filme e depois eu assisti o documentário. Eu não sei qual que é a melhor opção, se assistir o documentário antes ou o filme, porque pra mim um completa o outro independente da ordem que você assistir. É um filme bem bacana, fica a indicação. Beleza, pessoal? E rapaziada, acho que pra gente finalizar aqui, a gente pode só levantar alguns tópicos aqui que tem acontecido. Por mais que essa semana tenha sido não temos mais eventos, não tem grandes coisas acontecendo, além dos conteúdos, como o Thiago citou, e todo mundo está produzindo, Bellator está produzindo conteúdo, tem muito evento que eles estão fazendo com uma espécie de live no Facebook, você vai lá ver, eles estão transmitindo, até pega no susto, você acha que está rolando evento ao vivo, aí você vê embaixo ali, né, reapresentação. Então a gente pode falar de algumas coisas que aconteceram. A gente tem os últimos posts que a gente fez no nosso Instagram, onde a gente coloca as últimas notícias lá. Eu sei que já foi a semana passada, mas a gente pode também falar. Uma delas eu ia falar do Record Book, que o Daniel já citou, que é bem bacana, né? Esse site de estatísticas do UFC, que o Daniel já apresentou, vale a pena dar uma conferida. E a gente pode falar de uma forma rápida também sobre o cancelamento do UFC 249, que aconteceu na quinta-feira, eu acho, quarta ou quinta-feira passada. Muita gente já falou, mas só pra gente não ficar sem comentar aqui no Nocautecast, onde teve ali acho que foi dia 9 ou dia 10, entre a quinta e sexta, saiu no New York Times ele falando que o governador da Califórnia ele tinha entrado em contato com o pessoal da Disney, né? Quando ele ficou sabendo desse evento do 249 que ia acontecer, que aliás seria ali numa reserva indígena na Califórnia, e geralmente essas reservas indígenas nos Estados Unidos, os Estados Unidos já né, é aquele país com um grupo de estados e cada estado tem a sua lei, e essas reservas elas têm as próprias leis ali, são locais ali que não são basicamente um estado, então tem umas leis diferenciadas. O UFC estava querendo fazer ali num resort que tem nessa terra indígena. Então ali o governador da Califórnia ligou pro pessoal da Disney e falou, pô, e esse evento aí, a gente tá numa crise, como que é? Então, a Disney que tá ali, a ESPN, né, que transmite o UFC nos Estados Unidos, que é ligada à Disney, resolveu ali bater o martelo com o Dana White. Isso foi passado, né, pra imprensa em geral aí que aconteceu, e resolveram cancelar. Thiago, como que foi pra vocês lá, quando vocês viram isso acontecendo? Como que foi pro pessoal do combate ali? A gente era o único evento que a gente tinha em vista aí que poderia acontecer. Vocês estavam céticos quanto ao acontecimento desse evento, ou vocês já estavam... Eu sei que vocês estavam trabalhando, você até falou que tinha material do 150, né, que seria aqui em São Paulo, mas como que foi lá pro pessoal do combate? Cara, a gente, na verdade, assim, como jornalista, a gente tá vendo que esse corona não é brincadeira, né, cara, assim, tá pegando muita gente e tal. É claro que, assim, a gente assim, eu particularmente, cara, eu entendo os lutadores, porque, assim, o lutador, ele não é tão bem pago assim como um lutador de boxe, um jogador de futebol. Sim. E ele tem um camp, tem toda uma equipe pra pagar, né, cara? Então, assim, pro cara ficar sem lutar é horrível, né? Ainda mais, por exemplo, eu tava vendo lá, agora que a gente botou no combate.com, o Alan Nuguete, que tava no camp do Jacaré, e depois ia lutar também contra o Frank Camacho, e teve tudo cancelado, né? Então o cara trabalhou pra caramba ali, não só questão monetária, mas também de acordar cedo, se desgastar, né? Tem toda essa questão. A gente entende que pode ser prejudicial para esses lutadores, mas é uma causa um pouco maior, né, cara? Esse corona tá matando... Poxa, outro dia eu tava lendo lá que matou 1.000 pessoas nos Estados Unidos, 1.000 pessoas em um dia só. Quando cai um avião, alguma coisa assim, morrem 300. Então, vamos supor que caíram 3 aviões lá nos Estados Unidos, daqui a pouco cai mais um avião, entre aspas, né, claro, em outro lugar do mundo. Então são várias tragédias acontecendo em vários lugares. Então, assim, eu particularmente, assim,
claro que eu iria trabalhar, como sempre trabalho, cobrindo com vontade, com alegria, porque eu gosto disso, mas, pô, eu ia ficar meio preocupado não só com os lutadores, né, cara, mas com a equipe, né? Aí, não é... No octógono ali você só vê um lutador, mas é uma equipe tão grande por trás ali, cara, nos bastidores, desde nutricionista, sparring, preparador físico, então assim, é muito complicado, né? E outra coisa também, né, o Davi, a gente quer ver um Tony Ferguson versus Khabib, os dois bem no auge da forma, né, cara? Sim. Não adianta a gente ver o Tony Ferguson e Khabib cortando peso mal, porque tá se alimentando mal, fazendo um camp com poucos sparrings, entendeu? A gente quer ver os dois na ponta dos cascos, assim como a Jéssica e a Ana Mayunas, a gente quer ver na ponta dos cascos. Não adianta chegar lá e ver a Ana Mayunas, mal psicologicamente lutar, porque não vai ser uma luta legal, entendeu? O fã não gosta disso. Então, assim, eu particularmente eu achei uma boa decisão, assim. Uhum. E você usou essa metáfora do avião aí, eu achei meio assustado. Agora eu vou ficar pensando, porque todo dia tem uma notícia de números, a gente fica baseado em números, eu vou ficar imaginando toda vez. Puta, vou dar o crédito, vou dar o crédito. Quem me falou dessa metáfora foi o Marcelo Rússio, que é o editor-chefe do Combate.com. A gente num bate-papo, ele falou isso, eu fiquei igual você, Davi, eu fiquei assim, caraca, não é verdade, cara? É punk, né, cara? Se você pensar nisso, é uma tragédia muito grande atrás da outra todo dia, né? Exatamente. E André G, por mais que isso tenha acontecido, a gente vê o Dana White aí, já tava vindo insistindo, teve essa questão que dificultou aí, que cancelou o 249. Na verdade eles falam em prorrogação, né, porque ainda eles vão manter esse card pra repetir não porque não aconteceu, mas manter esse card com as mesmas lutas mais pra frente. E o Dana ainda fica com esse papo dessa ilha da luta aí, né, por mais que assim, nós somos fãs de MMA aqui e queremos ver luta, mas é meio estranha essa situação, né, André G? O que você acha? Cara, é tudo uma situação muito surreal, né? Primeiro, toda essa situação que o mundo está passando por ela, né? Todo o problema do coronavírus, essa pandemia, é uma coisa totalmente inesperada. E no meio disso tudo, o Dana White vem com uma proposta que vai de contramão a tudo que é pregado por todos os especialistas, porque pelo que todos os países estão fazendo ao redor do mundo. E por um momento parecia que realmente ele conseguiria fazer isso acontecer, conseguiria transformar esse evento em realidade, né? Mesmo ele estando todo picotado, todo remendado, cheio de gente entrando de última hora, parecia que viraria uma realidade e foi preciso, né, que houvesse uma intervenção de uma pessoa ainda acima dele para que o evento não acontecesse. E olha, é realmente uma coisa inacreditável toda essa situação. O UFC, assim, a figura do Dana White, né, que vem levando isso à frente, trazer essa ideia da Ilha da Luta, cara, pra mim é a realização de um sonho de criança. É o real. Viu muito Lost, né, cara? Ele falou, vamos botar aqui a galera pra lutar numa ilha, pô. Poxa, cara, isso daí é a mesma coisa de ver um filme do Van Damme na vida real, poxa. Isso daí é claro que todo fã vai ficar super empolgado. Mas, ao mesmo tempo, cara, é uma proposta muito assustadora, porque o que ele está propondo é movimentar uma quantidade muito grande de pessoas num país que está sendo assolado, né? O país que já tem mais de meio milhão de infectados dessa doença, já tem uma quantidade muito alta de mortos por conta dessa doença, e ele quer fazer toda uma movimentação de infraestrutura e aviões voando, empresas de tudo quanto é tipo de coisa que estão envolvidas, né, para a realização de um evento desse. Eu fico assim, até sem saber o que pensar, porque o meu lado fã fica super empolgado, mas o meu lado que pensa assim, poxa, cara, o cara tá colocando muitas e muitas vidas em risco
por um lucro que nem é assim tão garantido, né? Ele não sabe se tantas pessoas vão ter assim, as condições de comprar um evento pelo valor que ele é. Eu estou muito dividido ainda em relação a todas essas notícias. Boa. André, se fosse essa ideia, é uma ideia até interessante, assim, eu confesso que, cara, se eu fosse numa ilha, pra passar um final de semana pra ver um evento, uma ilha totalmente voltada pro MMA, com, sei lá, luvas sei lá, sabe, do Royce Gracie, no UFC 1, exposto, eu acho que seria sensacional, cara, mas em outra época, né? Agora não tá no momento de você, sei lá, ir na contramão de tudo, né? Do mundo praticamente inteiro, né? Assim, a ideia é ótima. Eu acho que a ideia é muito maneira, bem legal mesmo. Eu acho que todo mundo que é fã de MMA, que adoraria pegar um final de semana, passar, ver um evento maneiríssimo e voltar. Mas nesse momento, eu acho que é inviável demais, né? Exatamente. Uns sonham com... Pode falar, André G. Ele está propondo a Disney para os fãs do esporte, né, cara? Seria um local que todo fã adoraria ir. Mas o momento é o pior momento para uma proposta como essa. Boa. Exatamente. Ô Daniel, e pegando também gancho nesse assunto pra gente falar sobre isso, a gente até tava falando isso lá no grupo do WhatsApp, né, do pessoal que acompanha no podcast, que as coisas, usando também a metáfora lá do Russo que o Thiago trouxe, o avião tá chegando também, né, porque a gente imagina, a gente tava perguntando quem tinha casos, eu tenho uma amiga que um parente dela tá internado, e a gente começa a ver também o negócio chegando no MMA, né, a gente teve o caso que saiu no Combate, também a matéria que eu tô dando uma olhada aqui, do Roger Gracie, que teve o corona. Isso, teve o corona. A própria Namajuna saiu do UFC, do evento, por causa de duas mortes na família relacionadas a coronavírus. Então, é uma coisa que a gente começa a enxergar, né, Daniel? Cara, eu assino embaixo aí de tudo que vocês já falaram, na verdade. Como fã, é uma coisa, né, a gente quer ver, ainda mais tendo Khabib e Ferguson, gente, pelo amor de Deus, essa luta tem que acontecer um dia, né, a luta mais aguardada de todos os tempos. E, enfim, do que tudo, né, que está acontecendo agora, coronavírus, estou até olhando os números aqui, são 120 mil mortes no mundo nesse momento, tá? Então não é brincadeira e, na minha visão, acho que Dana White e dirigentes do UFC forçaram a barra, empurraram a linha mais do que deveriam, né? Tantos sinais, indícios que foram se empurrando ao longo do último mês de que o evento não poderia não acontecer, e ele manteve, sempre tentando trazer algum outro benefício ou outra uma saída, né? Ilha da Luta, aí sai Khabib, entra Justin Gate, sempre tendo ali uma saída para trazer isso, mas eu acho que foi um pouco além do ponto, e para mim a questão da Ana Marrunas, cara, foi a maior ironia nesse momento, digamos, o chefe dela tentando forçar essa barra, e ela vem com uma bomba de que teve 2 familiares, infelizmente, falecendo por essa questão. Então acho que talvez tenha sido a gota d'água realmente, até pro impacto, até pro próprio Dana White, e quando recebeu a ligação aí, ele resolveu abortar. Então, nesse momento, acho que todos queríamos, óbvio, e se Deus quiser ainda vamos ter o UFC retomando, todos os eventos, vamos ver Khabib e Ferguson de estádio lotado, recorde de pay-per-view, uma baita luta inacessível, mas realmente acho que não é o momento, acho que a causa nesse momento é maior, é a minha visão compartilhada com vocês aí também. Só pra acrescentar a informação, o Roger Gracie, cara, que tem histórico de atleta, ele ficou 10 dias de cama. 10 dias em cama e quase foi internado. Ele falou que chegou, a gente tava lendo, você estava comentando da matéria, o Davi. Uhum. Então ele chegou a chamar a ambulância, teve um dia que ele estava passando muito mal, falta de ar, mas os médicos fizeram o exame na própria ambulância e ele não foi internado. Ele ficou 10 dias, o Roger Gracie, um dos maiores lutadores de jiu-jitsu da história, ficou 10 dias internado. Pois é. Internado de cama. Com febre altíssima, então assim, é uma doença que não é brincadeira. Sim, e teve. E é o que você comentou, né, Davi? É o que você comentou, acho que a pessoa só dá valor quando realmente chega
chega com alguém conhecido, né? Chega com algum familiar ou chega com você mesmo. Acho que só aí dá um valor, né? Infelizmente. Eu também até citar aqui que hoje também saiu a notícia que morreu um fotógrafo, né? Que já trabalhou em muitos UFC, tem fotos icônicas aí, que é o Anthony Krause. Aquela foto que, assim, é clássica já, por mais que tenha sido, ela é um pouco recente, mas eu imagino que no MMA vai virar um clássico, que é do TJ Dillashaw aí encarando o Cody Garbrandt ali, depois que ele nocauteou o Garbrandt. E ele cobria, além do MMA, muitos outros esportes, e também foi acometido devido ao Covid-19, aí o Corona, né? Uma pena, mas assim, vamos agora, pelo menos agora a ideia é todos os esportes são parados, até a WWE, né? Também estava fazendo eventos sem público, estava insistindo, parece que já estão parando aí também, e torcer para que agora a gente todos passem por essa situação aí, pra gente voltar, como você falou, como o Daniel falou, Khabib e Ferguson, pelo menos, eu sei que é horrível a gente pensar num lado positivo, mas pelo menos foi cancelado tudo e a gente tem, como fãs de MMA, que é o caso aqui, a gente tem possibilidade de ver ainda Khabib e Ferguson num futuro aí, né, Thiago? Com certeza, com certeza. Só não espero que não adie pela sexta vez, né? Essa foi a sexta, né? Sim. Eu já até perdi a conta, cara. Essa foi a sexta vez que adiou. Mas já pede música no Fantástico 2 vezes. Bicampeão na música do Fantástico. Bom, pessoal, com relação às novidades é isso, a gente agora espera, tem algumas coisinhas que ficam reverberando aí de notícias, trash talk entre os lutadores, e cada um tá tentando, né, aliviar essa pausa da melhor maneira. Tem muito lutador aí em rede social fazendo brincadeira, tá até que interessante a gente também ficar curtindo e acompanhando um pouco disso também. Tá rolando, que nem a gente tava falando em off nós aqui, tá rolando muita live entre lutadores e produtores de conteúdo. O MMA Pride Brasil, como eu sei, o Tanuri tá fazendo semanas de entrevistas muito bacanas, fez até entrevista com o Zuluzinho. Eu até falei com o Tanuri num grupo que eu tô vendo, Tanuri, acho que todo mundo tá pensando, porque eu não pensei nisso, chamar o Zuluzinho, né? Muito bacana a entrevista, vale a pena também conferir lá. E é isso aí. Só queria pedir uma coisa, Daniel, a gente falou das últimas novidades, tem alguma coisa que você trouxe, que você quer trazer lá do Polêmicas MMA, de alguma opinião que você deixou, que vale a pena o pessoal lá dar uma conferida? Cara, obrigado, Davi. Acho que nesse período aí de baixa de notícias, né, digamos assim, alguns tempos atrás as semanas estavam bem lotadas de muita notícia, então gerava muito conteúdo, né? Eu tenho me dedicado bastante aí a tentar trazer algumas coisas alternativas, algumas opiniões alternativas, e uma das coisas que eu trago na minha página são os rankings, algumas listas que eu monto aí, total visão pessoal mesmo, né? Dou uma estudada, obviamente, mas a visão pessoal de rankings que eu chamo de rankings polêmicos, né? Então, os melhores pesos pesados da história do UFC, os melhores pesos médios, pesos leves, e eu tô postando isso aí numa frequência um pouco maior. Acho que é um conteúdo legal aí que eu gosto particularmente, gosto bastante de discutir, gera discussão, gera polêmica, porque afinal, não só o MMA, mas qualquer bom esporte que se preze gera discussão e debate, né? Acho que é o bom do esporte. Até o André G às vezes comenta ali na página pra gente ter algumas divergências, mas eu acho que com todo mundo, todas as pessoas gostam bastante de compartilhar esse tipo de coisa, então é um conteúdo legal aí, convido vocês para assistir lá, para conferir lá na página. Maravilha, bem bacana, quem quiser conferir é @polêmicas do MMA, bem bacana o conteúdo, parceiro nosso aí, assim como outros também, o MMA Highlights também é uma conta que a gente também sempre acompanha também, porque a ideia do Nocautecast é essa, lá somos um perfil ali no Instagram de fãs de MMA, por isso que também quando você quiser dar uma olhada nos nossos stories, que tudo que eu vejo, que eu gosto de conteúdo, eu publico lá para outros fãs também curtirem. Então assim, geralmente eu pego matéria de todo mundo, texto, e vou publicando nos stories para a pessoa saber que pelo menos existe ali e buscar informação. Certo, pessoal? É isso aí. Thiago, queria agradecer demais a participação, bem bacana o bate-papo aqui, tranquilo, por mais que a gente tá num momento de baixa de conteúdo ali, se não fosse sua participação, você vê o conteúdo além da sua participação foi bem curtinho ali, mesmo porque
aconteceu mais na semana passada, não adianta a gente ficar falando que todo mundo tem falado também. Muito obrigado pela participação, portas abertas aí pro Nocautecast. Quando quiser voltar, só dá um toque. Boa noite, meu amigo. Pô, que isso, Davi, eu que agradeço, gostei muito de participar. Quando quiser, pode me chamar, segunda essa hora. No início aqui até dei uma gaguejada, outra que meu filho tava passando aqui toda hora. Aí eu falei, caramba, eu querendo me concentrar, mas essa hora o moleque já tá dormindo, cara. Pra mim, com toda segunda ou terça, quando você quiser gravar, só me dá um alô que quando tiver lutador também participando, sendo entrevistado, também faço questão de entrar no time de entrevistadores. Maravilha, muito obrigado, meu amigo. Eu queria só dar uma divulgada aqui, cara, é que eu, além de jornalista, radialista, também faço algumas coisas, assim, eu fazia parte do teatro, faço algumas coisas de humor, escrevo alguns textos de bobeira lá, então quem quiser me acompanhar no Instagram lá, nesse Instagram eu falo pouco de luta, tá, gente? Eu tenho outro que eu falo mais de luta, mas esse é mais de bobeira mesmo, um texto bem humorado, que é o Bebanha, @o Bebanha. Bebanha era meu apelido de infância, você já deve imaginar por quê, né? Tamanho da criança, então. Boa. Então, o Bebanha, é só me acompanhar lá que eu falo um monte de besteira, às vezes toco um violão também, então é isso aí. Boa, maravilha. E, Daniel, também agradecer, meu amigo, mais uma, tamo junto aí, quando quiser também dar um toque, tem seu espacinho também no Nocautecast, meu amigo, muito obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês, obrigado Davi, André G, Thiago, muito prazer em conhecê-lo e tamo junto aí, sempre comentando o melhor do MMA, valeu. Boa. E André G, meu amigo, ficamos por aqui, então até a semana que vem, tamo junto, o Gabriel Satter tá aí nas lives de música, como ele esteve essa semana, muito legal também, quem quiser acompanhar vai lá no eu acho que é @Gabriel Satter Oficial, tá no esquema de live com um monte de famoso lá, bem bacana. Mestre Orsano deve estar fazendo mudança agora, né, André G? Só pode, né? Mas vamos bem provável, né? Vamos que vamos. André G, muito obrigado, meu amigo. Até a próxima, então. Poxa, eu que agradeço. Baita timaço que estava aí reunido hoje, né? Quero agradecer todo mundo, Thiago, Daniel. Muito legal ter vocês aqui com a gente. E vou realmente dar um reforço aí em todas essas recomendações, viu? Porque lá o canal do MMA Pride Brasil, desde o início do mês, são várias entrevistas muito boas. Os caras estão colocando direto. Hoje mesmo estava lá o Bibiano Fernandes, entrevista sensacional, a do Juluzinho da semana passada, uma das melhores que eu vi nos últimos tempos. Outro aí, né? O Polêmicas do MMA, lá do Daniel, estou sempre lá comentando, a gente vai discutindo alguma coisa lá, e é muito bacana, porque ele tem alguns pontos muito interessantes sobre o esporte, que sempre faz a gente repensar aí algumas das nossas posições. E vou lá também, Thiagão, terminando aqui, vou lá seguir o Godebanha, pode ter certeza. Boa, segue sim, que é engraçado. Valeu. Bom, aproveitar então, ó, pessoal, como a gente não tá tendo evento, a gente não tá fazendo o palpitão lá do canal Nocaute, que é junto com o Zé Augusto do canal Nocaute, o André e o Lenner lá do Contragolpe e o Vini do Diretaço e também o Tanuri do MMA Pride Brasil. Mas assim que tudo tiver voltado à normalidade aí, independente qual seja ela, estaremos aí de volta, mas também pra gente citar também os nossos parceiros aí, é aquele negócio, a gente tem que acompanhar o conteúdo de todo mundo, porque cada um dá um tipo de visão, beleza? Até a próxima, um abraço.